Olá a todos, bem-vindos a mais uma emissão do nosso canal. Hoje vamos fazer aqui uma análise a uma partida do Planet Unknown, referente à temporada 13, entre RD2 contra Mark Want, que foi decidida por um ponto no final do jogo. Portanto, para quem não conhece o Planet Unknown, é tipo uma espécie de patchwork, mas mais avançado, com objetivos, com tracks de recursos. Sempre que apanhamos uma destas peças, ativamos uma destas tracks e subimos com o nosso cubo do ponto zero, quem sabe até ao final da escala. E sempre que, por exemplo, o jogador apanha, por exemplo, esta peça verde com o preto, sobe uma track no verde e sobe uma track no preto. Como é que se pontua neste jogo? Portanto, existem várias formas de pontuar. Portanto, há a pontuação do planeta, que é linhas completas, em que as peças estão completas, está tudo fechado e estão já as peças todas completadas. Por exemplo, esta linha aqui em cima dá um ponto, mas para completar esta coluna toda até cá em baixo, está peças todas nelas, não pode estar meteoritos e daria 3 pontos ao jogador. Portanto, estas medalhas vão se obtendo ao longo do jogo, conforme se o jogador cumprir o requisito de ter as linhas e colunas completas, sem qualquer meteorito. Outra forma de pontuar é na track, que à medida que quanto mais alto nós conseguirmos subir, há aqui zonas com algumas medalhas, 2 pontos, 1 ponto. Portanto, no caso aqui, a pessoa ganha aqui 2 pontos se atingir este patamar, ou acima deste patamar. Se atingir este patamar, só ganha 3. Portanto, não é um somatório, não é 2 mais 3, é 3 pontos, no caso. Portanto, estas são as tracks de recursos. Depois existe uns salva-vidas, que neste jogo existem 6. Há umas marcações que ao longo do jogo, logo no início, são colocados. Se o jogador conseguir recolher e conseguir recolher estes salva-vidas, ganha um ponto. Mas se colocar uma peça e o salva-vidas estava lá ainda no planeta, o jogador não vai ganhar esse ponto. Depois, por cada 3 meteoritos ganha um ponto. Meteoritos são, por exemplo, existem algumas peças, por exemplo, esta peça de quadrado. Quando o jogador colocar o quadrado, também vai pôr em cima deste local um meteorito. E, por fim, existem as cartas de Civ que são somente em 4 locais ativadas neste track do preto e que podem ser cartas de pontuação ou podem ser outras cartas de ativação ou alterações a regras. Portanto, este track pode dar pontos, mais pontos, ou pode nem dar ou não dar esses pontos. Depende. Para além disso, existem 3 objetivos públicos, que neste caso é um projeto de jardim, que é ter várias peças de jardim espalhadas ao longo do jogo. Portanto, neste caso, queremos que as nossas peças verdes não estejam umas juntas com as outras. Ter o mínimo de recursos hídricos, e neste caso, recursos hídricos, é esta imagem de poço que o jogo tem, destas peças azuis. Portanto, é o somatório. Neste caso, não querem essas peças, se possível, evitar. E ter o mínimo de recursos de biomassa, que são estas peças verdes com a torre inserida. Portanto, estes são os 3 objetivos públicos. Depois, para além disso, existem 2 objetivos privados que são dados ao jogador. E o jogador escolhe qual deles é que quer ficar no final do jogo. Se cumprir, são 5 pontos. Portanto, agora, isto era basicamente só uma explicação breve do que é o jogo. Ao longo do jogo, os jogadores vão escolhendo sempre entre 2 peças. Por exemplo, o jogador amarelo logo ao início vai escolher entre estas 2 peças. Não, por acaso não vai ser assim, porque isto vai ainda rodar uma vez. Mas pronto.
Escolhe ou a peça mais por fora ou a peça por dentro, escolhe uma delas. E é obrigado a colocar. Se o jogador não conseguir colocar em jogo, se o jogador não conseguir colocar essa peça em jogo, o jogo termina. Basta um jogador não conseguir fazer isso para que provoque o fim do jogo. Se o jogador tem uma não consegue, mas a outra consegue colocar, é obrigado a pôr essa peça. Não pode escolher, eu não quero pôr ela. Não, tem de escolher, tem de colocar, obrigatoriamente. Portanto, as tracks, portanto, já expliquei um bocadinho o preto, que tem cartas de pontuação com umas ativações quando atinge aqui estes patamares. O azul basicamente é só pontuação, é a track que dá mais pontos. O verde, nestes locais de árvore verde, uma pessoa recebe uma peça de 1. Basicamente é como no patchwork, aquelas peças de botão para fechar setores de 1 que ajuda. O vermelho, colocamos um rover em jogo e este rover, estes são os movimentos que o rover pode fazer quando colocamos uma peça vermelha e é ativada. E essa peça vermelha é útil, por exemplo, para apanhar os salva-vidas que estão em jogo ou para apanhar os meteoritos para fazer com que as nossas linhas e colunas pontuem mais. A linha cinzenta é aquela que dá menos pontos em si, mas permite fazer fugir às regras que de outra forma não dá. Por exemplo, a primeira restrição é que todas as peças que colocamos têm de ser adjacentes umas às outras, já colocadas, enquanto com o cinzento podemos colocar uma peça fora, já não é obrigatoriamente adjacente. Armazenar peças de biomassa que são estas verdes, portanto, uma pessoa se calhar pode guardar para o fim do jogo e fazer isso, mover mais, um avanço duplo de água, e já nem vou falar mais para o final. Os meteoritos apanhas uma peça que tem um meteorito, não é colocado um meteorito. Mas isto já é muito mais para o final e é uma track que neste jogo em si não era particularmente importante chegar até lá acima. Portanto, depois desta breve explicação do que é o jogo, vamos dar uma análise aqui ao jogo. Portanto, no meu caso, o Marco Ante, ele tem uma escolha boa complicada, porque o objetivo privado, este aqui entra em conflito com os objetivos que ele tem, públicos. Por exemplo, eu quero muitos verdes, ele aqui quer ter um verde com várias torres, portanto logo aí é um conflito de interesse. Para além de haver outro objetivo público, que o jogador quer poucas torres verdes e logo este objetivo requer que tenha 6. Portanto, é um objetivo complicado porque entra muito em conflito e prejudica um bocado a escolha dele. O outro era ter 5 tiles de energia ou menos. Os tiles de energia não têm uma track em si, copiam o que é que está adjacente quando se coloca o tile. Portanto, podia ser bom, podia ser mau, mas era muito arriscado. Porquê? Esta track de energia ele já não quer muito azul, já não quer muito verde e era outra track, não está aqui, que era no caso de energia, portanto iria focar só no preto, no vermelho e no cinzento. Talvez estar a apanhar este de energia era muito arriscado, talvez a escolha certa seria aqui apanhar de biomassa e esperar que o jogo corra bem. Pronto. E no caso foi a escolha que ele fez, ele manteve da biomassa, não quis arriscar de cumprir aquele objetivo da energia. No caso do RD2, que por acaso avancei sem querer, no RD2 tinha duas escolhas, que era ou ter 9 meteoritos acumulados na sua reserva, ou ter um setor de água de 2/5, que no caso não era muito interessante esta opção da água, porque era um dos objetivos públicos era ter o mínimo de torres de água no seu planeta. Portanto,
se calhar dos meteoritos era a opção mais segura, porque ao longo do jogo vamos sempre apanhando vários meteoritos. Há várias peças deste jogo que têm meteoritos em cima e depois com o rover apanhamos. Portanto, a escolha foi ficar com os meteoritos e o jogo começou. Portanto, como podem ver, já estão aqui os salva-vidas. O mapa são igual programas, portanto não há vantagem de um mapa ao outro. Eu só queria analisar uma jogada ou outra aqui da RD2 logo no início do jogo. Portanto, há aqui estes espaços de água, onde a track da água, que é esta parte do azul, só sobe se for colocada em cima da água no planeta. Basta um, não é preciso ter os dois tracks. Por exemplo, este tem dois, colocar dois sobre a água. Basta só ter um espaço e já a track azul vai subir. E algumas destas opções, e no final posso mostrar, muitas das opções que a RD2 fez não colocou tiles de água sobre a água e pôs outras peças. Provavelmente não ligou muito à peça em si e eu não vou apanhar peças azuis. Se calhar foi uma opção, mas depois fiz algumas outras opções que foram um bocadinho mais estranhas. Portanto, como podem ver, colocou aqui água sobre a água. Este tile logo ao início sobre a água. E logo a jogada a seguir, portanto, aqui isto é o Mark Hunt, que ele coloca aqui uma peça cá em baixo. A RD2 agora tem duas peças para escolher e coloca este tile de água na terra e não sobre a água. E só sobe um por causa da energia que está adjacente à água, mas só sobe um em vez de subir se calhar dois e já estar aqui a ganhar um ponto e subir e estar com mais possibilidade de fazer pontos no final. Isto foi uma situação que se repetiu várias vezes, no caso, por exemplo, o Marco Ante agora jogou aqui um na água, subiu um no track do azul e com energia ativou também a água e subiu mais outro. Pronto. Isto foi aqui, eu só vou avançar aqui um bocadinho mas por exemplo esta peça agora a seguir mete em cima da água, portanto foi umas escolhas um bocado estranhas. Mas não é isto que decidiu o jogo, até a RD2 ganhou. Mas vamos ver principalmente aqui o final do jogo. Portanto, estamos mesmo na última jogada, ou na penúltima neste caso. Uma das coisas que eu queria destacar aos jogadores que jogam este jogo é a pontuação, porque ela só conta a pontuação visível, não a escondida. Por exemplo, a RD2 diz que tem 59,47, é uma vantagem muito grande, mas não está a contar. Para a RD2 está a contar os 5 pontos do seu objetivo secreto, mas não está a dizer se o jogador do Marco Ante está já a cumprir o objetivo privado, para além dele ter 3 objetivos de pontuação que a pessoa do RD2 não sabe qual é, enquanto o Marco Ante sabe. Enquanto aqui no caso do RD2 já está aqui a pontuar estes pontos também. Portanto, esta jogada é um bocado, diria, um bocado estranha. Talvez a RD2 achou que estou à frente, vou provocar o fim do jogo e acabar já. Ou não queria a peça azul, embora não queria a peça azul, se calhar ainda numa possibilidade de igualar aqui no objetivo público. Não, é um bocado difícil de determinar qual era a opção. Colocou esta peça grande, em vez de calhar da pequena, que tinha aqui este espaço e ativava a água, ativava se calhar o rover se precisasse. Só que este jogo é muito lento na review a avançar. Portanto, ok, já estou. Portanto, ao colocar esta peça, neste caso, vai provocar o fim do jogo. Porquê? Porque as duas peças que vêm a seguir, nenhuma delas é possível colocar em jogo. Portanto,
provoca o fim do jogo. A ativação vai subir, tanto sobe um no preto que não faz nada. Se subir a ativar, talvez o preto outra vez, ou se calhar já está a planear para ativar o preto na próxima jogada para tentar chegar aqui a mais um ponto. Não é assim propriamente muito útil. Mas no caso foi para apanhar aqui os meteoritos. Mas a minha maior questão é, se por exemplo tivesse colocado aqui no setor da água aquela peça de 3, colocava aquela, conseguia ainda apanhar mais uma peça que colocava ainda em jogo e talvez, sim, ainda conseguia apanhar a terceira. Mas como digo, não sei se olhando para o outro jogador achou que se calhar tinha de provocar já o fim do jogo ou algo assim e por isso é que quis acelerar. Portanto, foi um final de jogo um bocado antecipado. No caso do... Se eu agora for aqui virar, já está esta peça, já o Arditu já moveu o que tinha a mover. O caso do Marco Ante, como digo, olhando para este lado, o Marco Ante está com 61 e o Arditu tem com 53. Enquanto do outro lado é ao contrário, é 61, 47. Portanto, aqui, não se pode estar a olhar muito para a pontuação e ver eu estou à frente ou estou atrás. Isto é uma das primeiras dicas que eu queria dizer. O Marco Ante tem aqui uma escolha que eu acho que é um bocado mais fácil e ele escolhe a pior opção das duas. Portanto, se for aqui analisar peças, quem está no objetivo público, ele está com uma peça a menos em relação a. Tem uma peça a menos de verdes comparativamente à Arditu. E embora a Arditu tem. Exatamente, tem uma peça de biomassa para colocar no final do jogo. Portanto, isso é muito importante. Portanto, ele tinha aqui uma opção, por exemplo, colocar esta peça de 4 neste setor aqui, em que completava esta coluna, fazia um ponto, completava esta linha, que fazia mais um ponto, 2, e completava esta e fazia mais 2. Portanto, no total seria 4 pontos que eram garantidos, 4 pontos logo. Para além de igualar na pontuação de mais jardins comparativamente ao outro jogador. Portanto, passava de 5-0 para 2-2. Portanto, era um ganho de 3 pontos, era uma diferença de 6 pontos, porque um jogador perdia 3, no caso não é. Um jogador perdia 3 pontos e outro jogador ganhava 2, portanto era uma diferença de 5 pontos logo aqui, grande. Para além de quando ativasse o verde, subia que permitia ativar outra vez aqui este símbolo que permite mover outra coisa por cima, provavelmente se calhar ao verde ou ao azul. Para além de uma das cartas que o jogador tem vale um ponto de biomassa, destes biomassa de 1. Portanto, ele já tem 1, 2, 3, tem 3 pontos aqui, com mais um fazia mais outro ponto, 4 pontos, e conseguiria ganhar esta vantagem. Porquê? Porque podia fazer aqui, ou seja, aqui já fazia 6-6, já ficava empatado, só que ficava empatado só, mas como o Arditu ainda iria jogar uma peça de biomassa que provavelmente seria aqui neste local para fechar, ficava 7-6 e com aquela peça de biomassa que dava um ponto já de carta decisivo, podia tapar um setor, por exemplo aqui este setor, ou um setor aqui que desse, sim, provavelmente seria este aqui, a menos, não, este aqui seria talvez melhor, não, era igual,
Este aqui dava mais um ponto. Dava pontos iguais, portanto não havia grande diferença. Portanto, consegui igualar neste objetivo público e que fazia uma grande diferença. Mas o jogador optou, se calhar, para mim, a meu ver, a pior escolha. Optou por esta peça 2, se calhar não deu conta que o jogo estava a acabar. Mas é muito importante ter atenção aos objetivos públicos. Portanto, ele colocou aqui. Só que esta peça em si não faz nada. Sim, ele sobe o azul, que dá-lhe mais. Dá mais um ponto. Não, sobe o azul se. Nem o azul se ativava, porque o azul não está sobre água. Portanto, ele vai ativar a energia. E a energia, ele vai, por acaso, vai ativar o setor verde, que sobe o verde. E depois volta a subir o verde. Portanto, a jogada que ele queria em si, a outra opção era melhor. Compensava mais, dava mais pontos. Para além de este tile, tem um meteorito, não dá para removê-lo, porque ele não consegue ativar o seu rover para lá. E não dá pontos, ou seja, é uma peça que dá um efeito zero. Portanto, ele ganha uma peça de biomassa, que vai colocar aqui, que ainda por cima é o pior local, a meu ver, que ele podia ter colocado. Porque ele ainda poderia ter ganho se tivesse colocado aqui a peça onde está aqui ao lado do rover. Porquê? Aqui ele ganhou um ponto. Aqui ele ganhava nesta linha 2. Ficava empatado com o seu oponente. Mas em caso de desempate, é quem tem menos tiles por fechar é o vencedor. E no caso seria o Marco Ant que tem menos. Só aqui avançar um pouco. Portanto, aqui o Arditude está aqui a tentar recolher este meteorito. Vai pôr aqui a peça de biomassa aqui em jogo. Fecha este, faz aqui mais uma linha que dá mais 2 pontos. Portanto, aqui, ali aconteceu que estava 65. Porquê? Porque um dos objetivos era este do público. O jogador consegue ganhar 7 contra 6. E se é aquela coisa que eu há pouco disse. Se tivesse colocado aquela peça aqui, iria empatar, ficava 2-2. Ou seja, era uma diferença logo aqui de 5 pontos. Para além de dar mais pontos nestas linhas e colunas. Portanto, muito importante. Só queria dar aqui um destaque para explicar aqui um bocadinho a pontuação no final do jogo. Portanto, um arco acho que jogou melhor, só cometeu aqui este erro no final do jogo. Ele faz mais pontos no planeta, faz mais pontos por no track. No Life Pods, que era este, só apanhou um, ele colocou sempre várias peças em cima de salva-vidas, não deu muita importância. Enquanto o Arditude deu muita importância na colocação das peças para tentar apanhar as cápsulas, para além de apanhar vários meteoritos no fim do jogo. Depois, os meteoritos, o Marco Ant faz 4 pontos porque é a cada 3 dá um ponto, enquanto RD2 é a cada 2 ganha 2 pontos por cada 3, porque uma das cartas que apanhou alterava as regras da pontuação, ou seja, 3 meteoritos dá 2 pontos. Se tivesse apanhado mais destas cartas, poderia ter ganho mais pontos, que não foi o caso, nem chegou a vê-las. No resto, nas cartas de civilização, o Marco fez 7 pontos. Já vou aqui. Nos objetivos privados, ambos conseguiram cumprir os objetivos. Quer o Marco faz o seu objetivo de ter uma zona com 6 de biomassa, e é aqui em baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o RD2 consegue apanhar pelo menos 9 meteoritos. Em relação às cartas de civilização, o Marco apanhou
3 cartas de pontuação de fim de jogo. Portanto, esta deu 4 pontos a ele, esta deu 2 e esta só deu 1, que foi um acordo comercial já na terceira ativação das cartas de civilização. E aqui também acho que foi um erro da parte dele, que eu até fui ver na review as cartas de pontuação. Ele foi sempre o jogador que escolheu sempre para apanhar primeiro. Portanto, na primeira escolha ele optou por escolher as medalhas. Depois estas duas ficam para o seu oponente, se lá chegar. Aqui ele ativa 3 tracks, o que permite subir mais a track, que é bastante útil. E aqui na 3 ele abdica de apanhar esta dos meteoritos, que já tinha vários meteoritos nesta altura no seu tabuleiro. Mas ele aqui poderia ter apanhado esta carta que dava 1 ponto, garantidamente, mas estas cartas só são úteis se apanhar várias. E nem nada garante que esta carta vai aparecer várias vezes no jogo, porque são poucos jogadores. Portanto, talvez apanhar aqui os meteoritos teria sido a melhor opção, tinha dado mais pontos a ele. Já aqui as cápsulas de salva-vidas já haviam, acho eu, nesta altura só 2. Eram 2 pontos. Mesmo assim, teria sido uma opção melhor do que esta do acordo comercial. E por fim, esta era a melhor opção, que deu 4 pontos no final do jogo para ele. E pronto, isto é o Planet Unknown. É um jogo bastante interessante para quem gosta de jogos como Patchwork, Olha dos Gatos, mas quer algo se calhar um pouco mais complexo com o Patchwork e com objetivos privados, escondidos. É bastante interessante. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau!